Ok, gente, nós estamos aí então numa série muito bacana. Vocês perceberam que todas as músicas que nós cantamos aqui, elas estavam focadas em Cristo, né? Músicas cristocêntricas, e isso nos acende um grande farol, né? Porque nós sabemos que a grande narrativa bíblica, aliás, todos os personagens, todas as histórias bíblicas, né? Todos os eventos, todos apontam para um único e grande evento, ok? Então a narrativa bíblica, na verdade, todas as histórias, na verdade é uma só. É a história de Deus contada por meio do seu Filho na redenção da humanidade. Então esse grande enredo de salvação, ele é contado de várias formas, em vários momentos diferentes, em vários lugares, com vários personagens, muda-se os nomes, muda-se os acontecimentos, mas todos têm um grande foco a apontar para Jesus, ok? Então essa arte que nós estamos vendo aqui na lateral, o pessoal vai colocar aqui para vocês verem, ela foi muito bem desenhada pelo pessoal da mídia, porque a gente vê vários caminhos direcionando para a cruz, percebe? Então, é exatamente isso que a série fala, é tudo sobre ele. Então nós começamos há 2 domingos atrás, falando que Jesus já estava na criação, né? Sendo o consumador, né? De toda essa criação, junto com o Pai, durante toda a eternidade. Domingo passado nós vimos as semelhanças, né, de Cristo com Isaac. Quem estava aqui semana passada e viu essa do Isaac, gente? Quem não viu, eu indico você assistir lá no YouTube, viu? Muito bacana, né, Bruno? Muito bacana mesmo. Tanto no nascimento quanto no sacrifício de Isaac, nós vemos grandes semelhanças com Jesus. E hoje nós vamos falar do Melquisedeque. Melqui é para os íntimos, né, gente? Não sei quem já está acostumado aí com o Melqui. Ele aparece muito pouco na Bíblia, tá? Quem nunca ouviu falar do Melqui aqui? Quem nunca ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar do Melquisedeque? Não é possível, gente. A Cidinha, obrigado, viu, Cidinha? Você me salvou. Aí sempre tem uma pessoa sincera, né? De manhã tinha a Zoraide. A Zoraide lá, ó. Foi a única que levantou a mão. Muito bem. O Melquisedeque, ele aparece muito pouco, mas ele tem um encontro marcante, significante, e nós vamos ver aqui por quê. Ele começa lá, a história na verdade está lá em Gênesis capítulo 14. Nós não vamos ler hoje, mas o texto que a gente vai ler aponta para esse, tá? Ele cita. Depois vocês podem ler lá em casa. E depois nós vamos ver uma citação no Salmo. Davi vai falar sobre Melquisedeque. E aí depois o autor de Hebreus é quem realmente interpreta todo esse cenário, todo esse personagem e faz a relação dele com Jesus. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Hebreus. Ok? Então eu quero convidar vocês para nós lermos o texto da noite em Hebreus capítulo 7. Foi o texto que eu escolhi aqui, que talvez seja o mais completo de todos eles. Então não estará projetado, por favor, quem puder abrir aí, compartilhar a Bíblia, eu vou ler aqui. Eu vou ler na NVT, tá? Então diz assim, olha, Hebreus capítulo 7, tá lá no finalzinho do Novo Testamento, gente. Versículo 1, esse Melquisedeque, ele era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Então gravem essa informação, gente. Prestem atenção nessa informação, olha. O Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, isso é interessante por quê? Porque nenhum outro homem foi rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ou você nascia na tribo de Levi e você poderia, no rodízio dos dias, fazer o seu ofício como sacerdote no templo, ou você nasceria
Aliás, para você ser rei, você teria que nascer na tribo de Judá. E aí então ser descendência dos reis, ok? Todas as vezes que algum homem na história bíblica tentou acumular essas duas funções, deu ruim. Não ficou legal. Tanto o sacerdote que quis ser rei, tanto o rei que quis oferecer sacrifícios foi totalmente reprovado por Deus, porque Deus havia estabelecido isso na lei. Ou rei ou sacerdote, até para não acumular muito poder nas mãos de uma pessoa só, né? Muito bem, olha a continuação do versículo 1. Quando Abraão regressava para casa depois de derrotar os reis, Melquisedeque foi ao seu encontro e o abençoou. Aqui é uma outra informação importante, gente. Nós vamos perceber que sempre quem abençoa é superior a quem é abençoado. Os mais antigos aí, os nordestinos têm essa tradição, acho que até hoje, né? Pedir bênção ao pai, pedir bênção ao avô, não é? Não é isso, Genilda? Então, não é? Bênção, pai. Aí o pai, Deus te abençoe, meu filho. E aí você estava, então, abençoado para tocar o seu dia, a sua semana, não é? E aí você, quando encontrava de novo, você pedia novamente essa bênção. E aqui nós vamos ver Melquisedeque oferecendo, abençoando Abraão. Então isso já é um grande indício de que Abraão reconhece em Melquisedeque alguém maior que ele. E nós acabamos de ler aqui que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então a gente percebe que Abraão e Melquisedeque, eles tiveram uma confluência aqui de adoração. Tanto Abraão reconhece que Melquisedeque é o sacerdote do Deus Altíssimo, quanto Melquisedeque vai abençoar Abraão, porque ele também entende que Abraão serve o mesmo Deus que ele. Ele não abençoaria alguém que não estivesse na mesma fé. Percebem? Então você vê aqui que há uma comunhão, há uma junção aqui entre eles. E isso aqui vai fazer muito sentido na história que a gente vai contar. Olha o versículo 2. Então Abraão separou a 10ª parte de tudo que ele havia recebido, né, na batalha, e a entregou a Melquisedeque. Nossa, então aqui tem uma outra informação, gente. O que Abraão está fazendo aqui? Ele está dando dízimo para Melquisedeque. Agora, curioso que Abraão é muito anterior à lei mosaica. Então não existia ainda uma lei para que alguém desse o dízimo para o sacerdote, porque nem sacerdote existia da tribo de Levi. Olha só que interessante tudo isso. A gente vai entender na genealogia que Abraão, ele tem um filho chamado Isaque, não tem? Isaque tem um filho chamado Jacó. Jacó tem um filho chamado Levi. E aí é desta geração então que vem essa questão dos levitas adorarem e serem os responsáveis pelo sacerdócio levítico, né? Que também vem ali de Arão. Muito bem. Então, agora, como é que Abraão vai dar o dízimo, sendo que ainda não havia sido estabelecido isso na lei? Isso vai acontecer depois de muito tempo, lá na lei mosaica e tal. Porque a gente percebe que isso já era uma prática, que já acontecia na cultura. Nós vamos entender que esse Melquisedeque, há uma grande dúvida sobre quem ele é, tá? Porque a gente vai ver aqui que ele não tem genealogia, né? Nós vamos chegar aqui nesse versículo daqui a pouco. E aí alguns vão dizer assim, alguns vão ficar supondo quem seja esse Melquisedeque, para tentar achá-lo num personagem, né, da história. Ou em algum momento, mas nenhuma de todas as que eu ouvi realmente fecha todas as pontas. Então ele é muito enigmático. Mas vamos continuar o texto que a gente vai chegar lá. Então, depois que separou a 10ª parte aí no versículo 2, ele entregou tudo a Melquisedeque, cujo nome, olha o nome de Melquisedeque, significa Rei da Justiça,
enquanto o rei de Salém quer dizer rei da paz. Então nós vemos aqui no versículo 1 que ele era rei de Salém, ou Shalem, que depois vai ser a Jerusalém de Davi. Mas ainda não existia ainda essa cidade como depois se tornou, ok? Quem é que habitava aqui? Os descendentes de Cam, né? Então, o que acontece? Tem uma linha que vai dizer que Melquisedeque era Sem, um dos filhos lá de Noé, né? Sem, Cam e Jafé, ok? São os 3 filhos de Noé, não são? Aí eles vão dizer, não, era Sem. Mas o que Sem estaria fazendo governando uma cidade nas terras do seu irmão? Não faz muito sentido, ok? Porque foi um para cada lado, e eles tinham ali o seu acordo de territórios, então não faria sentido ele estar ali. Mas muito bem, agora, rei da justiça, por quê? Porque o nome Melquisedeque significa isso em hebraico. Zedeque, justiça, rei da justiça. E o rei de Salém, porque Salém é a cidade da paz. Então isso significava, provavelmente Melquisedeque não era um nome, era um título. Provavelmente era um título, ok? Muito bem, voltando aqui, olha o versículo 3. Não há registro de seu pai nem de sua mãe, nem de nenhum de seus antepassados, nem do começo, nem do fim de sua vida. Semelhantemente, olha agora o link que o autor de Hebreus faz com Cristo. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então o que ele está falando aqui? Olha, assim como Melquisedeque, que entrou na história de uma forma abrupta, né? Se você for olhar, não existe nenhum Melquisedeque em nenhuma genealogia judaica. Não tem. Não tem. Se você pegar desde Abraão, desde Noé, desde Adão, não tem. Tem um Melqui que é outro cara que vai ser muito depois. Não é esse cara. Ok? Fora de cogitação. E ele também sai da história sem deixar filhos. Quem foi o outro ser humano que entrou na história sem ter um pai humano e saiu sem deixar filhos? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus. Essa é a semelhança. Por isso que o sacerdócio deles é eterno. Porque não está restrito ao tempo e à cronologia humana. Depois ele vai desenvolver melhor isso daqui no texto, tá? Então eu só estou dando alguns spoilers aqui do que a gente vai falar. Olha o versículo 4. Considerem, portanto, a importância de Melquisedeque. Por que esse cara era importante? Porque até mesmo Abraão, o patriarca, a reconheceu ao entregar a ele 1/10 do que havia conquistado na batalha. A lei de Moisés exigia que os sacerdotes, os descendentes de Levi, recebessem o dízimo de seus irmãos israelitas, que também são descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, que não era descendente de Levi, recebeu o dízimo e em seguida abençoou Abraão, que já havia recebido as promessas. Ok? Então ele vai desenrolar agora do versículo 7 ao 14, contando exatamente isso que eu já falei, que os levitas eles vinham da tribo de Levi, Levi era bisneto de Abraão, ok? Então ele não está na mesma geração aqui que Melquisedeque, Melquisedeque é anterior. E por que tudo isso precisa ser reforçado? Porque a gente vai fechar algumas pontas daqui a pouco. Mas eu quero continuar com vocês lendo a partir do versículo 15. Olha o que diz Hebreus 7,15. Essa mudança, então, essa mudança de aliança, se torna ainda mais clara com o surgimento de outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Porque alguns vão dizer que Melquisedeque era uma encarnação de Cristo antecipado. Mas não é isso que o autor de Hebreus está dizendo. O autor está dizendo que esse sacerdote, que é Jesus, ele é semelhante, que não é ele, ok? O qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Aqui é um fato importante, gente. Por quê? Porque todos os outros sacerdotes precisavam cumprir rituais.
Então, para eu ser sacerdote, eu tinha que ser dessa tribo, eu tinha que ser filho dessa pessoa, eu tinha que estar no rodízio dos meus dias, e eu tinha que chegar lá e cumprir todo um ritual de purificação, de roupa, sabe, de animais mortos. Era dessa forma que existia a purificação dos pecados do povo e da nação. Mas este novo sacerdote que o autor de Hebreus está dizendo, ele não precisa de ritual, ele não precisa de templo, ele não precisa de sacrifícios, de animais, de roupas, de estola, ele não precisa de nada. Por quê? Porque ele tem uma vida indestrutível, e é o poder da sua vida que o fez ser sacerdote para sempre. Então, enquanto um tinha um ritual para cumprir, o outro demonstrou poder. Enquanto um tinha tudo um sacrifício para fazer, o outro foi o próprio sacrifício. É por isso que a sua vida exala poder, porque ele foi o próprio sacrifício por nós. Então, enquanto um estava baseado em regras, o outro estava baseado na sua entrega, no seu amor, na sua renúncia. Ele entregou-se a própria vida por nós na cruz. Então, isso faz da vida dele ser alguém indestrutível. Porque ele venceu o poder do pecado, venceu o poder da morte, venceu o poder de todos os nossos inimigos, o poder do diabo, tudo foi sucumbido diante da exaltação dessa entrega de Cristo na cruz, com a sua ressurreição e ascensão. Esse pacote completo de redenção é o poder que esmaga o poder das trevas. E é por isso que ele tem um poder indestrutível, e agora ele é sacerdote eterno. Então vocês começam a entender a semelhança que o autor de Hebreus está colocando aqui, como aquilo era muito pequeno e isso aqui é muito maior. É isso que ele está fazendo. Olha só a continuação. Versículo 17. Pois a respeito dele foi dito: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui está entre aspas na minha Bíblia, não sei se está na sua. Por quê? Porque é uma citação do Velho Testamento. Isso daqui é o Salmo 110. Davi, olha lá para aquele relato de Gênesis 14. Davi está aqui no meio da história. Abraão e Melquisedeque estão lá atrás. Cristo está lá na frente de Davi. Ele está aqui no meio e ele olha para aquele exemplo lá, para aquele evento, e ele fala, não, peraí. O Messias que virá, o prometido das nações, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele faz a ponte. Eu não estou inventando nada aqui, eu estou trazendo a revelação bíblica do que é realmente o entendimento de quem foi Melquisedeque e como ele se relaciona com Cristo. Os próprios autores bíblicos fizeram esse link. Olha o versículo 18. Desse modo, o antigo requisito, por ser fraco e inútil, foi cancelado. Qual era o antigo requisito? A lei. Era fraca, foi cancelada. Pois a lei, versículo 19, nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, olha o novo, temos certeza de uma esperança superior, pelo qual nos aproximamos de Deus. Então, se aquela lei ela era restrita e levava apenas algumas pessoas a Deus, esta nova interpretação, esta nova lei, esta nova dispensação, esta nova aliança pode levar todos pela fé à presença de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Olha o 20. Esse novo sistema foi instituído com um juramento solene. Os outros se tornaram sacerdotes sem esse juramento, ou seja, sem a palavra de Deus, sem a promessa. Mas a respeito dele houve um juramento sobre Cristo, pois Deus lhe disse, o Senhor jurou e não voltará atrás. É outra citação. Você é sacerdote para sempre. Está entre aspas aqui. Por causa desse juramento, versículo 22, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. A aliança agora com Cristo é muito maior do que a aliança com Moisés, ou com Abraão,
ou qualquer outra aliança anterior. Olha o 23. Além disso, havia muitos sacerdotes, pois a morte os impedia de continuar a desempenhar suas funções. Por quê? Porque eles eram mortais, então eles morriam, precisavam ter outros sacerdotes. Aí eles morriam, ficavam doentes, precisava substituir. Tinha tudo isso, ok? Mas com Jesus não é assim. Mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Olha o 25. Portanto, olha a conclusão do autor aqui no capítulo. Portanto, dito tudo isto, ele, Jesus, é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. E somente por meio dele. Não há outro caminho para nos chegarmos a Deus. Somente Jesus, o seu Filho. Ele vive sempre para interceder em favor deles, de nós. Jesus vive para sempre, para interceder por nós junto ao Pai. Isso é uma grande notícia, gente. Isso é maravilhoso. Olha o 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois ele é santo, ele é irrepreensível, ele não tem nenhuma mancha de pecado, ele foi separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os ofereciam primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Era assim que os sacerdotes faziam. Eles chegavam, matavam um animal, pediam perdão a Deus. Senhor, o Senhor perdoa o meu pecado? Está aqui, é o meu sacrifício. Ah, bom, agora que eu estou purificado, eu vou trazer os animais aqui do povo. Senhor, perdoa o pecado do povo, Senhor. Olha aqui os sacrifícios deles. Era assim que era feito. Agora com Jesus é diferente. Por quê? Ele, porém, o fez de uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. 28 para encerrar. A lei nomeava sacerdotes limitados pela fraqueza humana, mas depois da lei, Deus nomeou com juramento seu Filho, que se tornou o sumo sacerdote perfeito para sempre. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa revelação que chegou a nós. Obrigado porque o Senhor preservou, Pai, essas verdades para alcançar os nossos corações hoje, aqui. Ah, Deus, como somos gratos por receber, Senhor, tanto ânimo, tanta esperança, Pai, por meio da Tua revelação. Ah, as Tuas verdades nos conquistam a cada dia e nos mostram, Senhor, o Teu grande amor por nós. Obrigado pelo Teu Filho, pela Tua entrega. Obrigado porque agora estamos, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão de graça e de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Vamos falar um pouquinho então mais sobre esse texto, porque tem algumas implicações nesse texto e algumas aplicações também. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico e doutrinário de Hebreus. É importante a gente falar sobre isso. Vamos ver se eu vou tentar mudar aqui, gente. Deu uma travadinha aí? Pula para mim 2 aí, por favor. Mais um. Isso. Por que é importante a gente falar sobre o contexto aqui da carta aos Hebreus? Por que Hebreus foi escrito? A gente precisa entender isso para entender a mente do autor e por que ele está falando de Melquisedeque, ok? Por que alguém parou o que estava fazendo para escrever uma carta para os Hebreus? Primeiro a gente precisa entender que os destinatários dessa carta são judeus que se converteram ao cristianismo, ok?
Então, não são gentios, não são gregos que se converteram, não são de outros povos, não são africanos lá que vieram. Não, são os judeus que se converteram ao cristianismo. E eles estavam passando grande perseguição. E é por isso que o autor vai escrever, para eles não desistirem da fé. Gente, ele começa falando de vários, ele vai comparando os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 de Hebreus, ele vai comparando Jesus com o judaísmo. E ele fala, gente, olha, esse Jesus que nós servimos, ele é muito melhor do que Arão. Por causa disso. Olha, ele também é superior aos anjos. Por causa disso. Ele também é a aliança que ele fez conosco é muito maior do que a aliança antiga. Porque a aliança antiga era isso, e a aliança nova é isso. Então ele vai fazendo esses paralelos, essas comparações. Para quê? Para que os destinatários da carta entendessem o que eles estariam perdendo se eles abandonassem a fé e voltassem ao judaísmo. Mas por que eles estavam querendo voltar ao judaísmo? Porque eles estavam sendo perseguidos, primeiros pelos judeus, que entendiam que o cristianismo era uma aberração. Como aquele que comia com os pecadores, aquele que conversava com as prostitutas, aquele que conversava com as mulheres sem o marido do lado, aquele que comia com os beberrões, né? na casa dos pecadores, que não tinha o ritual da purificação nas refeições. Esse daí, vocês chamam ele de filho de Deus? Aquele que foi morto na cruz, que se fez maldição? Não. Está tudo errado. Então, havia uma grande perseguição judaica sobre os cristãos, sobre aqueles que tinham se convertido do judaísmo. Nós vamos ver que desde Paulo lá, há cartas para que eles possam sair, perseguir e matar os cristãos. Ok? Nós já estamos na década de 60 aqui. A perseguição começou lá em 30 e pouco, após a morte de Cristo. Então já são quase 30 anos de perseguição. Gente, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é um vizinho seu que está ligando o som alto aí, você acha que o diabo se levantou contra você. Percebe? A gente superestima, né, os ataques do inimigo. Aí alguém com dor de cabeça em casa, meu Deus do céu, isso é uma seta inflamada do diabo e tal, nossos inimigos e tal. Eu não estou dizendo que não existe o mundo espiritual, existe sim. Mas prestem atenção, o que é você passar por uma perseguição constante de pessoas da sua própria casa, muitas vezes. Por quê? Porque essa perseguição podia vir dos seus pais, que não tinham se convertido ao cristianismo, ou dos seus irmãos, ou dos seus tios. E eles, então, queriam tirar você da família, porque você traiu a tradição. Você traiu a religião da família. Então você não merece mais ter o nosso sobrenome. Cristãos até hoje passam por isso. Muitas vezes quando se convertem do islamismo, que são religiões muito parecidas com esse viés, né, fundamentalista, né, de etnia. Muito bem, mas a perseguição dos cristãos não estava só por conta dos judeus. O problema é que, conforme o cristianismo foi se distanciando do judaísmo, conforme o cristianismo foi sendo um caminho diferente, o Império Romano começou a perceber isso. E por que isso é importante? Porque existia uma lei no Império Romano de que todos que estavam nos perímetros do império precisavam adorar o imperador. Era uma lei. Você tinha que adorar o imperador, seja quando ele passasse, seja imagens em várias cidades, tudo isso para reforçar a divindade e o poder de Roma sobre os povos conquistados. Então, existia uma lei, você precisava adorar o imperador. E o único povo que estava fora dessa lei eram os judeus. Existia uma exceção, uma única exceção, em todo o Império Romano. Só os judeus estão livres da adoração ao imperador. Mas quando Roma começa a perceber que os cristãos não são mais judeus, ele fala, opa, então vocês têm que adorar também. E aí começa a perseguição do Estado, a perseguição de Roma. E Roma tem a espada nas mãos, meu amigo.
Roma, ele mata quem ele quer. Império Romano é sem misericórdia. Então, por isso é que muitos cristãos estavam sendo tentados a dizer que eram novamente judeus. Porque aí eu fico livre dessa obrigação de adorar o imperador. Então percebam a complexidade do cenário da época, não era uma coisa simples. Se ele voltasse ao judaísmo, ainda que só de boca, ele salvaria a sua vida, a sua pele, a sua casa, a sua família, talvez os seus filhos. Então tinha muita coisa em jogo aí. Não é uma perseguição igual às vezes tem lá na empresa, né? Você fala, meu chefe é o enviado tal e está me perseguindo, ou aquela pessoa lá. Isso acontece, mas gente, não tem como comparar. E muitas vezes a gente, né, comete vários deslizes nessas perseguições aqui, que a gente tem, que são ínfimas diante desse cenário, porque a gente não tem fé suficiente para colocar na mão de Deus, né? E descansar nele. Agora imagine esses irmãos. Então esse era o contexto, e é por isso que o autor de Hebreus fica batendo tanto na tecla. O cristianismo é melhor, a nova aliança é maior, é superior. Gente, não desistam, existe uma eternidade, as promessas de Deus estão sobre nós estamos sendo guardados pelo Senhor, Deus vai nos proteger. É isso, para vocês entenderem. E dando um spoiler que eu já dei de manhã, nós vamos ter uma classe de escola bíblica sobre Hebreus no ano que vem, tá bom? Se preparem aí, né? Daqui a pouco vamos convidar os professores, né? Então daqui a pouco se preparem aí. Muito bem, então vamos rapidamente agora, gente, falar sobre algumas implicações desse texto que nós lemos aqui, de Hebreus capítulo 7. A primeira implicação que a gente entendeu aqui é que, já que eles não têm genealogia, eles quem? Eles quem? Melque e Jesus, ok? Jesus e Melque. Já que eles não têm genealogia, são, portanto, eternos. Essa é a conclusão do autor de Hebreus. O sacerdócio eterno. Essa foi a conclusão de Davi também ao profetizar no Salmo. Então, por que isso é importante? A gente entender isso, porque isso tem uma aplicação muito grande para nós. Já que eles são eternos, e já que Cristo e o sacerdócio de Jesus é eterno, Paulinho, nós também somos eternos com Ele. Por quê? Porque Ele agora nos faz semelhantes ao seu Filho. Então é a eternidade que nos espera, queridos. É por isso que quando a gente olha para isso, a gente consegue aplicar na nossa vida. Você quer ver? Amanhã você vai sair para trabalhar. Amanhã você vai pegar um ônibus cheio, você vai pegar trânsito na rua, você vai pegar buraco, né? O semáforo que não voltou a funcionar porque caiu a chuva, entendeu? Aí está tudo parado, aí você vai chegar no seu serviço, você vai encontrar um monte de coisas para fazer, a ligação do cliente, o chefe, o projeto, o lucro, a venda, a meta, está tudo aí, gente, ok? Está tudo aí. Se você ficar em casa, você também vai ter muita coisa para fazer também. É filho, é limpeza, é casa, é conta para pagar, é banco, é cartório, é a nossa vida. É a nossa vida. Agora, faz diferença eu viver essa vida pensando apenas de forma terrena ou pensando na eternidade? Você acha que faz diferença, não? O que vocês acham? Faz diferença se eu tiver uma mente de eternidade olhando para essas coisas terrenas? Faz total diferença. Sabe por quê? Porque as coisas vão acontecer, os problemas virão, as dificuldades acontecerão, doenças, sabe? Acidentes, tá tudo aí, gente. Infelizmente, Deus não prometeu nos livrar de tudo. Ele prometeu passar pelas dificuldades conosco. E isso faz total diferença. Você passar sozinho e você passar com Cristo eterno. Por quê? Porque quando eu olho para a eternidade, gente, essas coisas terrenas, elas se tornam menores no meu coração. Sabe? Elas não assaltam mais o meu coração. Eu não ando mais preocupado com tudo isso como eu andava antes. Eu fico mais tranquilo, eu fico mais sossegado,
eu descanso mais na soberania de Deus, eu descanso no seu comando, eu descanso no seu controle, eu sei que Ele está comigo do meu lado, que Ele vai me dar forças para passar por aquilo, por aquela dificuldade, e eu começo a respirar, eu começo a descansar nele, sabe, eu começo a sentir o seu abraço, o seu colo, o seu carinho, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua amizade, a sua fidelidade, a sua misericórdia. Ah, Deus! E aí eu começo a pensar nisso, e essas preocupações da vida vão se tornando menores, sabe? Não significa que eu vou ser e que eu vou entrar num estado de letargia, não vou fazer mais nada. Não, não é isso. Significa que eu vou ter equilíbrio para fazer as coisas certas, na hora certa, com a respiração adequada, com a intensidade adequada. Sabe, eu não vou me desesperar, eu não vou rasgar as vestes, eu não vou arrancar o cabelo, sabe? Eu vou confiar. Por quê? Porque eu sou um ser eterno junto com Cristo. E eu não espero Deus apenas nessa vida, porque senão, diz Paulo, nós seríamos o mais miseráveis dos homens. Mas nós esperamos a eternidade, as promessas do Senhor são eternas, são para todo sempre. Nós temos uma jornada com o Senhor de milênios e milênios e milênios e milênios de anos, e não é a perturbação do dia que vai tirar a minha paz. Percebem como faz diferença eu entender que eu sou um ser eterno junto com Cristo, e não apenas terreno, que a minha vida não vai acabar amanhã, e que eu não tenho um futuro glorioso pela frente? A segunda implicação do texto que nós lemos: já que eles não são sacerdotes levíticos, eles são, portanto, universais. Isso é uma excelente notícia, gente. Porque se Cristo fosse um sacerdote levítico, todo o pacote de salvação ainda estaria restrito aos judeus. E nós estaríamos perdidos. Mas porque Deus, em seu Filho, fez uma nova aliança, e essa aliança agora não está restrita à tribo de Levi, e nem ao sacerdócio de alguns homens, mas ela é universal. Então, e aí nós vamos ver a aplicação disso, é que a salvação alcançou todos os povos. Todos os homens na face da terra que olharem para Cristo, a todos que o receberam, diz João, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. Então a salvação que era restrita ao povo judeu, agora está aberta a todos os crentes, a todos os que compreendem, entendem, se entregam e pela graça de Jesus são alcançados. Então a salvação nos alcançou, queridos. Isso é uma excelente notícia. Porque se eu vivo sabendo que eu sou salvo, eu não temo mais as coisas que podem me atrapalhar. Porque está cheio de gente que não tem certeza dessa salvação e vive com medo. Vive com medo. Meu Deus, eu não posso pegar esse caminho, porque esse caminho vai me desviar. Senhor, eu não posso olhar para aquele lugar, porque aquela pessoa, meu Deus, eu vou cair. Senhor, eu não posso falar com aquela... Não, Senhor, e fica com medo do inimigo, com medo do diabo, com medo da carne, com medo do pecado, com medo. Gente, o que é isso? A salvação do Senhor é garantida aos seus filhos. Nós estamos seguros nele. É Ele que nos sustenta, queridos. Nossa salvação não está baseada no nosso comportamento. Não é isso. O nosso comportamento, ele só reflete a nossa salvação. É o contrário. Porque eu sou salvo, eu vou viver uma vida que reflete o caráter de Cristo nas minhas relações. Isso é óbvio, é natural. Os salvos em Cristo Jesus têm uma vida transformada. Eles têm uma vida regenerada.
Eles estão em processo contínuo e crescente de santificação. Por quê? Porque eu sou melhor? Porque eu consigo? Não! Porque Jesus me alcançou e o Espírito Santo de Deus agora habita em mim. E Ele me transforma a cada dia. E a cada dia eu sou um ser mais parecido com o seu Filho. E é isso que reflete a salvação que já está dentro de nós. Aquele que tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna, diz as Escrituras. Amém? A terceira implicação do que nós lemos é que, já que eles são superiores, já que Cristo é superior a Abraão e Moisés, eles estão, portanto, acima da lei. E isso é muito bom. Sabe por quê? Porque nenhum de nós conseguiria se salvar pela lei, queridos. A lei não salva ninguém. Não é o seu ritual que você vai fazer que vai te levar para ser mais agradável a Deus ou não. Não, porque olha, se eu vier no culto de domingo à noite, se eu participar da escola bíblica de manhã, se eu participar de um pequeno grupo durante a semana, se eu vier no CR na quarta-feira à noite, se eu participar do grupo de Déboras, orando pelos filhos com as mulheres durante a semana, se eu servir aqui na recepção, se eu ajudar com as crianças no Horto Júnior, se eu... E a gente vai colocando um monte de checklist. Eu preciso cumprir isso. Isso é lei. A lei dizia isso. Tinha mais de 600 mandamentos. Você acha que alguém consegue cumprir 600 mandamentos? Ninguém consegue cumprir. A gente não consegue cumprir as coisas mais básicas da vida. Eu estou precisando reduzir açúcar. Já está difícil, gente. Eu vejo um doce, eu fico doido para comer um docinho depois do almoço. Entendeu? Nós somos assim. Nós não conseguimos controlar nem o nosso próprio paladar, gente. Quem acha que vai chegar a Deus com uma lista de regras cumpridas para que então Ele te receba, está perdido. Está perdido, gente. E era isso que a lei fazia. Mas graças a Deus, que Ele providenciou um sacerdote que não está baseado na lei judaica. Por quê? Ele não é da tribo de Levi. Cristo não precisa ficar lá fazendo o ritual de purificação no templo. Ele não precisa chamar as pessoas para um templo para terem um encontro com Deus num templo, num lugar, numa casa. Não. Cristo é superior a tudo isso. Jesus não veio estabelecer uma nova religião. Olha, a religião judaica está errada. Vamos fundar uma nova religião chamada, com o meu nome. Eu quero uma religião chamada cristianismo. Pronto. Agora todo mundo que seguir as minhas palavras será um cristão devoto da religião cristã. Não. Jesus não veio, Ele não estabeleceu nenhuma regra, nenhum ritual. Dias de purificação, dias de ir ao templo, dias de ir à igreja. Isso tudo quem fez foi os homens. O que Jesus veio fazer aqui, ensinar aos homens? Um estilo de vida transformado, que reflete o caráter do Filho de Deus. É isso que Ele veio fazer. Ele veio dizer, olhem para mim, vejam como eu ajo, vejam como eu me relaciono com as pessoas, veja como eu sou generoso, ao ponto de morrer pelos meus amigos, veja como eu paro e mudo de rota para alcançar um paralítico, para libertar um endemoniado. Eu pego um barco, eu passo uma tempestade, eu vou numa outra cidade só para tocar em alguém. Eu paro num poço, no sol do meio-dia, para ter um encontro com uma mulher. É assim que eu vou agindo. Por meio das minhas relações, eu vou transformando outras, e eu vou alcançando outras pessoas, e tudo que é meu é seu, e nós vamos compartilhando, e eu parto o pão, e eu distribuo o vinho, e a minha casa é a sua, e a sua mesa é a minha, e a gente está assim, vivendo a vida do Filho de Deus.
É isso que Jesus queria para a sua igreja. Que a gente replicasse o seu modelo de vida, de generosidade, de compaixão, de graça, de perdão, de amor, de misericórdia. Todos te condenam, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, são nesses gestos que Jesus foi mostrando o que é que agrada a Deus, o que é ter um estilo de vida que não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com regra, não tem nada a ver com religião. Entendeu? Ah, mas por que eu venho à igreja então? Porque graças a Deus aqui é a reunião dos salvos. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, sendo fortalecidos na palavra, né? Conhecendo outras pessoas, abraçando os seus irmãos, perguntando se alguém precisa de alguma coisa, oferecendo ajuda, se fortalecendo e tocando a vida. E continuando a tocar na vida dos outros. É assim que a gente faz. Ok? Muito bem, é por isso que a aplicação desta implicação é que a graça nos alcançou, e graças a Deus por isso. A graça nos alcançou, nós não vivemos mais atrás de rituais religiosos, nem de templos, nem de cumprir tabela, sabe? Ah não, se eu der o meu dinheiro, então Deus me abençoa. Isso é religiosidade. Toda religião diz isso. Faça uma oferta, um sacrifício a Deus, então Ele gostará de você, Ele te abençoará. Nada disso. O sacrifício que foi feito ao Pai, foi feito pelo próprio Filho. O próprio Deus se entregou por nós. Nós não temos que fazer mais sacrifício nenhum. A única coisa que a gente entrega é a nossa vida. Senhor, eis-me aqui. Faça de mim o que o Senhor quiser. Essa é a nossa parte. Amém? Quarta implicação do que nós lemos: já que eles são reis e sacerdotes, eles são, portanto, completos. Porque até então, ou o cara era o representante de Deus, como sacerdote, ou ele era o representante dos homens, como um líder político. Ninguém atraía essas duas funções. Jesus, além de ser rei e estabelecer o seu reinado, o reinado do Pai sobre a terra, o reino de Deus, ele diz, o reino de Deus já está entre vós, porque eu estou aqui entre vós. É por isso que o reino de Deus já começou no coração dos que creem. O reino de Deus já está aqui, então ele é o nosso rei. E ele também é o nosso sacerdote, porque ele fez o sacrifício único, poderoso, suficiente e eterno, para nos redimir. Então ele foi o representante de Deus, ele é o representante dos homens, e ele também é profeta. Ele tem 3 ofícios num só, porque ele trouxe as verdades de Deus ao coração dos homens. Ele veio profetizar todas as verdades de Deus e as promessas do Pai para a sua igreja. Então em Cristo nós temos um rei que governa as nossas vidas, um sacerdote que purifica os nossos pecados e um profeta que nos ensina o caminho da vida. Agora, diante disso, será que eu preciso de mais alguma coisa? Ele é suficiente para nós em tudo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele é rei e sacerdote sobre a tua vida, e nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. Então, meu querido, pare com essa história de você querer preencher o seu coração com alguma coisa que nem você sabe o que é. Não, se eu comprar aquilo, então, nossa, aquilo vai me dar uma satisfação tão grande, mas tão grande, é disso que eu estou precisando. Não é disso que você está precisando. Não, se eu estiver com aquela pessoa, se eu namorar com aquela menina, se eu casar com aquele rapaz, então a minha vida vai mudar, e aí eu vou ser feliz, e aí, sabe, os meus problemas vão acabar. Se eu tiver saúde, então eu farei isso, e aí os meus problemas acabam. Se eu tiver empregado, se eu tiver aquela carreira, se eu passar naquele concurso, sabe? E a gente vai colocando um monte de amuletos, achando que essas coisas vão suprir o nosso coração, e tudo isso vai tomando o lugar de Deus na nossa vida, e tudo isso vai se tornando grandes ídolos no nosso coração. E Deus quer reinar
sobre as nossas vidas sozinho, porque Ele não precisa de mais nada para nos satisfazer. Nada. Ele é que nos construiu, Ele sabe a nossa essência, Ele tem um manual de fabricação, gente. Ele nos fez de uma forma aonde, se nós estivermos conectados com Ele, nós estamos totalmente preenchidos. E se nós tirarmos Deus, essa peça do quebra-cabeça, nada mais encaixa aqui. Nada mais encaixa no nosso coração se nós tirarmos Deus reinando dentro dele. Nada. Jesus é suficiente na tua vida, meu querido. Descanse nele, confie nele, ore a ele, fale com ele, busque a ele, sabe? Se deleite nele, se entregue a ele. Para fechar, a quinta implicação, já que eles atuam fora dos templos, eles estão, portanto, acessíveis a todos. Por quê? Porque o sacrifício no templo, gente, era muito difícil. Aliás, os templos lá de Jerusalém, dos judeus, os gentios não podiam entrar. Tinha uma parte lá, meio no quintal assim, ó, vocês passam por aí e vão embora. Porque aqui é só o povo separado. Aqui é só o povo santo que pode entrar. Aqui é só os filhos de Abraão. Aqui são só aqueles que cumprem a lei de Moisés. Então vocês são gente impura. Se vocês entrarem no nosso templo, vocês vão contaminar o nosso lugar de adoração. Era assim, gente. Essa era a antiga aliança. A religião faz isso. A religião exclui as pessoas. A religião faz com que você, que acha que está cumprindo a regra, se ache superior aos demais. Eu venho na igreja todo domingo. Olha aquele rapaz ali bêbado na rua. O rapaz é um coitado, é um verme, um miserável. Não é? Olha essa moça passando com essa roupa aí, olha. Olha aquele rapaz drogado ali, caído no chão, fumando crack. E a gente vai selecionando as pessoas, porque a gente está bem vestido, porque Deus nos deu uma certa sanidade mental, que Deus nos deu um certo equilíbrio emocional. E a gente, em vez de agradecer a Deus e levar isso às outras pessoas, muitos de nós, ou alguns de nós, começam a selecionar os outros. Não, você não pode entrar aqui no nosso lugar de adoração, você não está bem vestido, você não tomou banho, você não está bem cheiroso. Eu estou dando um exemplo da igreja, gente, mas pode ser um exemplo da sua casa. Ou você abre a sua casa para qualquer um. Pode ser o exemplo da sua empresa, que com certeza você quer selecionar pessoas para trabalhar com você, que sejam mais parecidas com você. Não, esse eu não quero, porque esse é petista. Não, esse é palmeirense. Esse não serve, esse não presta. E você vai selecionando. Você quer as pessoas que parecem com você, não é? Não é assim? É mais fácil, não é? Eu posso dar o exemplo da sua vida. Quantas pessoas a gente vai descartando ao longo do caminho, porque a gente acha que não merece a nossa amizade, que não merece a nossa família, que não merece o nosso amor, que não merece a nossa próxima chance. A gente vai selecionando, gente. É isso que a religião faz. Os templos, a religião, ela precisa de lugares, de templos, de rituais, de lugares sagrados. Mas Jesus, ele é o sacerdote fora do templo. Ele é o sacerdote da rua. Quantas vezes você vê lá os relatos de Jesus ensinando no templo? Pouquíssimas. Agora, quantas histórias de Jesus tem nos evangelhos dele curando, abençoando, ensinando, abraçando, pregando, libertando e transformando vidas nas ruas? Quantos? 99% do ministério de Jesus foi feito nas ruas. Isso não significa que eu não estou dizendo que um templo não é importante. Claro, é muito bom, nós estamos aqui ar-condicionado, né? Inclusive a gente está querendo até ampliar esse espaço. Você que vem à noite, você fala, nossa, mas tem muita cadeira vazia, mas de manhã não tem mais nenhum lugar. Então nós já
precisamos criar estratégias aí. Nós estamos com os pequenos grupos crescendo, gente, graças a Deus por isso. São mais de 30 pequenos grupos aí acontecendo ao longo da semana. Se você não está inserido, fale comigo no final. Eu vou te sugerir um grupo para que você conheça, participe e viva a vida da comunidade. Porque aqui a gente vem, recebe a palavra, sai renovado, né, cheio de esperança, mas no pequeno grupo é que as coisas se complementam. Porque ali a gente pede oração, a gente ora pelo outro, a gente tira uma dúvida, a gente pergunta se está precisando de ajuda, sabe? A gente ora pela cirurgia de alguém que vai acontecer, por alguém que está sem emprego. E ali você vai vivendo a vida na prática cristã. Ok? Muito bem. Então, para a gente encerrar, já vou chamar os músicos aqui. A quinta aplicação, então, de tudo isso é que Jesus quer ter um encontro conosco hoje. Bom, já que Ele é, olha só, já que Ele é eterno, já que Ele é superior, já que Ele é universal, completo e acessível, como é que eu vou rejeitar ter um encontro com Deus assim? Como é que eu vou dizer que eu não quero viver uma vida poderosa ao lado desse Deus que nos transforma? Não faz sentido, gente. Então a graça de Deus nos alcançou, o seu favor é universal, o seu sacrifício é poderoso e está disponível a todo aquele que crê. Amém? Feche os seus olhos. Vamos pensar sobre tudo isso. Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, por sabermos, Deus, a cada dia, o quanto o Senhor nos ama, Pai. Obrigado pelo Teu Filho, Senhor, que não está restrito a uma religião, mas Ele quer alcançar o nosso coração em verdadeira adoração. Ah, Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou quando ainda éramos seus inimigos. E o Senhor mudou e transformou aquela vida miserável numa vida plena e abundante, a vida que nós temos agora no seu Filho Jesus Cristo. Obrigado pela eternidade, obrigado pela graça abundante. Obrigado, Senhor. Talvez você estivesse ou esteve por algum tempo distante desse Deus, afastado. Talvez você estivesse vindo à igreja apenas para cumprir um ritual. Talvez esse Deus não é mais tão vibrante, tão poderoso na sua vida, como já foi um dia. Ou talvez você nunca teve essa experiência. Agora é o momento que Deus está te dando para você conversar com Ele e dizer: Senhor, me perdoa, Deus, eu não consigo viver sozinho, eu não posso viver sem o Teu reinado. Eu quero, Senhor, a Tua presença. Eu quero viver, Senhor, a vida do Filho de Deus. Eu quero a Tua graça, o Teu amor, o Teu carinho, a Tua amizade, o Teu abraço, o Teu perdão, a Tua salvação, Senhor. Lembra de mim, Pai.